Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Agora ficou melhor. Glória a Deus. Irmãos, não olhem para mim como um cadeirante, não. Daqui a pouco eu estou com a perna mecânica, mas daqui a pouco eu conto meu testemunho. Mas nós vamos falar desse Jesus, como ele é maravilhoso. Mas antes de falar da palavra, ler a palavra, Deus, eu estava ali falando com Deus, Deus falou comigo. Primeiro você sauda, agradeça a igreja, agradeça ao pastor pela oportunidade, tá, irmãos, que estar aqui, né, nós sabemos aqui uma região rural, não é fácil, sabe, não é fácil. E eu desde a hora que eu cheguei, eu observei que só tem senhoras, né, homem aqui até o momento, somente pastor, se tem algum homem que vem no decorrer. Hoje estamos nós mais homens, né, eu, Daniel Araújo, estou tendo a oportunidade de conhecer, ainda não conversei com ele, né, Delfran. Mas assim, irmãos, Deus tem algo para vocês, mulheres. Amém. Glória a Deus. Deus, antes de ler a palavra, Ele quer que eu conte uma história para você guardar em seu coração, mulher. O homem também pode guardar, que isso é para, principalmente para o casal. Você, senhora que é casada, muitas vezes você vem para a igreja tão entristecida, isso é a palavra do Senhor para o seu coração. Meu marido não está comigo. Como é difícil eu ir para a igreja sozinho. Meus filhos não vão comigo. Como é difícil. Mas eu vou, Senhor. Né? Quantas vezes você tem falado isso com Deus? Eu não sei quem é e nem o porquê. Mas alguém aqui tem falado isso para o Senhor. E Deus hoje muda esse quadro. E a história que Deus quer que eu conte, antes de ler a palavra, Ele me ordenou que eu lesse primeiro, que eu contasse a história primeiro. Que um casal, que a esposa era evangélica, sente um pouquinho, irmãos. Já a gente for ler a palavra, a gente fica perto. Então, essa senhora evangélica, o marido não era cristão. E aquele homem valente, né? Brigava muito com a esposa. No meu testemunho eu vou contar uma história de um rapaz que brigou muito com a esposa. Hoje, graças a Deus, são servos do Senhor. Estão caminhando, vamos colocar assim. Mas eu chego lá. Mas isso é para as senhoras deste lugar. Tá? Certo dia, esse marido chegou para a mulher, eu vou abreviar, porque é uma história um pouco mais longa, mas eu vou abreviar. Ele pegou a chave da casa e jogou em cima da mesa com toda a força e falou: quero ver se essa chave daqui a uma semana está aqui. Se essa chave voltar para cá, eu vou pegar essa chave, vou esconder essa chave. Se essa chave voltar para essa mesa, eu acredito no seu Deus e vou servir a Ele. Olha o que aquele homem desafiou. Ele não desafiou a esposa, mas ele desafiou a Deus. E Deus gosta. Deus gosta, irmão, disso. É verdade. Passada uma semana, ele pegou aquela chave e desapareceu com a chave. Desapareceu com a chave, mas ele trabalhava próximo de casa, veio um dia trabalhar. A esposa dele foi lá, comprou um peixe, né? Vontade de comer peixe, comeu peixe. Foi fazer o peixe, quando ela abriu o peixe, quem estava dentro do peixe, irmãos, a chave. E o que ela fez com aquela chave? Serviu o almoço. E pegou a chave e colocou em cima da mesa. Ela não sabia que o homem tinha jogado a chave lá dentro do rio. E o que ele fez? Ele dobrou o joelho, foi chorar e pedir perdão para Deus. Então Deus manda dizer isso para você, mulher, esta noite. Eu não tenho marido, mas você tem alguém que teria que estar aqui te acompanhando. Porque não é fácil. Eu não conheço vocês, mas Deus mandou contar essa história, amém? Agora sim, nós vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 46. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 e vamos pular para o 10 e terminar no 11. Eu passei pela Bíblia e o Senhor só me mostrou isso aqui. Procurei, falei: Deus, o que é que eu não conheço esse povo? Minha esposa manda abraço aos irmãos. Ela não pôde estar conosco aqui porque nós somos pastores também. Ela dirige uma igreja em Sobradinho e hoje nós temos culto. Mas aí ela viu uma próxima vez, nós vamos programar com mais tempo. O convite foi feito ontem, eu falei: amém, vamos lá sim.
Salmo 46, verso do 1 ao 5. Depois a gente pula para o número 10. Nós vamos soltar o 6, o 7, o 8 e o 9. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim. O tema da minha Bíblia diz a fé perfeita em Deus. Então nós temos primeiro que ter uma fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não teremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Vamos para o 10. A palavra do Senhor diz assim no verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. Então, essa é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Nós vemos no primeiro verso assim: Deus é nosso refúgio. Nós vivemos um tempo de crise. Crise financeira, crise material, crise espiritual. O cristão hoje, o mundo cristão, ele está vivendo no meio da crise, mas nós não fazemos parte dela, tá, irmãos? Nós não fazemos parte do mundo lá fora mais, porque nós somos servos de Deus. E não é da vontade de Deus que nós vivamos com medo, que nós vivamos em crise, porque não é da vontade dele, porque nós o quê? Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Glória a Jesus. Então, quando eu vivo Deus, quando eu creio, quando eu tenho fé no Senhor, Ele quer o que? Ele quer estar em nosso meio. Ele quer estar mostrando suas benevolências ao nosso favor. A irmã não sabia, o homem, viu um homem branco me conduzindo. Eu sei se é bênção de Deus. O pastor profetizou aqui que tem funções, a irmã também. Irmãos, tudo isso eu recebo com muito amor em meu coração. Por quê? Porque nós sabemos o quanto Deus é bom. Glória a Deus. Nós sabemos. Eu estou aqui sem uma perna, mas eu sei o tanto que Deus é bom. Porque até eu chegar aqui, esse estágio da minha perna, como a irmã me falou, que está viva, é o que eu vou dizer, irmã, estou vivo. Estou sem um pé, mas eu estou vivo no Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. O que é fortaleza, irmão? É algo não pode nos alcançar. O mal não pode nos alcançar. Só se a gente fizer igual o rei de Jericó. Eu quero ver derrubar esse muro, essa muralha de 8 metros de altura com 4 metros de largura. Eu quero ver derrubar. Saddam Hussein, você lembra de Saddam Hussein? O povo mais antigo. Nem Deus me tira do poder. Morreu enforcado. Pelo próprio povo dele. Bom, é isso. Vocês entenderam, irmãos? Então, onde Deus quer chegar? Que o povo de Deus, ele tem que viver como pérolas da sabedoria de Deus. Não querer ser melhor do que ninguém. Mas nós temos que ser melhor em uma coisa, melhor do que o mundo lá fora. Porque quando a gente decide servir a Deus, irmão, nós não podemos estar mais lá no mundo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou pecador. Somos, incluindo eu, somos pecadores. Mas nós pecamos menos que o mundo. Nós temos a obrigação de viver em santidade. Para quê? Para que Deus torne-se nosso refúgio. Para que Deus torne-se nossa fortaleza. Ainda tem mais.
para que Deus torne-se o nosso socorro. A irmã disse que estava desempregada, Senhor. A crise, eu não faço parte da crise, mas eu preciso trabalhar, Deus. E Deus fez o quê, irmãos? Abriu as portas. Glória a Deus. Eu vou ganhar um salário, a gente chegou lá e ganhou um salário e meio, praticamente. Vocês entenderam? Estão entendendo o que Deus faz na nossa vida? Glória a Deus. Dando continuidade ao texto, irmãos. Pelo que não temeremos ainda que a terra mude. A terra pode mudar de lugar, girar ao contrário, virar de cabeça para baixo. Deus é conosco. Amém. O que é isso? Glória a Jesus. Quando a gente estiver na dificuldade, na tribulação, Deus está ali presente. Deus está ali. Deus, irmãos, Ele não é Deus de acaso. Ele não faz nada por acaso. Ele nos muda. Ele nos transforma. Tem até uma mensagem que me veio essa semana. Quando eu era sábio, ou seja, quando eu era inteligente, eu queria mudar o mundo, né? Quantos inteligentes aí querem mudar o mundo? Aí eu coloco assim, hoje eu uso a palavra de Deus com sabedoria para mudar a mim mesmo. Então antes de eu querer mudar alguém, eu tenho que mudar em mim. Eu tenho que ser diferente. O pastor falou agora há pouco. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que nos isolar do mundo. Nós temos que ter convicção da nossa salvação. Convicção de que enquanto eu estiver buscando a Deus e vivendo dentro dos seus preceitos, eu tenho uma maior chance. Eu tenho chance de ser salvo. A nossa preocupação maior em dias de hoje, irmão, não é crise, não é falta de dinheiro. Ainda não começou dias maus. A Bíblia diz lá em Mateus 23 que virão ainda dias maus. Vai chegar um momento, já existe, não aqui no Brasil, mas fora, que cristão não pode mais congregar como nós. Já houve tempo da igreja primitiva onde os homens de Deus eram procurados, né? Quando era Saulo antes de Paulo, eles procuravam e matavam os homens de Deus, proibiam. Eles tinham que fazer cultos, irmãos, em cavernas, longe. Para quê? Para que os soldados dos judeus, ou seja, os filisteus, que se dizem judeus, os filisteus, eles não podiam descobrir, tem um povo ali, tem uma meia dúzia ali glorificando a esse Jesus, esse Cristo morto, que é o que eles falam. E queriam saber onde estava para poder matar o povo. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos em 2016. Deus quer que nós tenhamos certeza de que Ele é nosso socorro, que Ele é nosso refúgio, que Ele é nossa fortaleza. Dando continuidade, irmãos, que ainda vou chegar ainda no que eu quero, ainda vou contar um testemunho muito bonito. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus. Esse rio, irmão, é a graça do Senhor sobre nós. Glória a Deus. É os milagres e as promessas de Deus sobre nossas vidas. Quando Deus promete que vai fazer algo, às vezes, irmãos, Ele não faz como nós esperamos, ou como nós pedimos, mas Ele faz de uma maneira diferente, de uma maneira em que Ele acha melhor. Não é que Ele acha, que Ele tem a certeza que Deus, Ele é perfeito. Glória a Deus. Então Deus é tão perfeito, irmãos, que Ele fez o mundo perfeito. Infelizmente, o homem e a mulher pecaram e tornou-se o nosso mundo, o mundo hoje lá fora, imperfeito. E Deus quer que nós voltemos aonde nós tenhamos uma visão do mundo que Ele construiu antes de Adão e Eva. Porque antes dele falar assim, haja luz, houve-se o que, irmão, naquela época? A Bíblia não diz isso, palavras minhas. Houve-se cruz. Ou seja, antes dele fundar o mundo, a terra, a luz, as trevas, ele já sabia que um dia ele ia mandar o filho dele para morrer por nós. E quando ele teve que escolher, ele escolheu com amor. Ele podia chamar um querubinzinho lá qualquer, vem cá, você aí, ó, desce lá e morre pelo aquele povo lá, ele podia. Não, eu quero meu único filho. Vai lá, meu filho, e morra por aquele povo. E é isso que Deus quer que nós cremos, que nós acreditemos.
quê? Porque Ele é nosso refúgio. Ele é esse rio de graça. Um rio que flui constantemente em nossas vidas. São as promessas, são os milagres. Às vezes, irmãos, a gente não enxerga o milagre de Deus, mas está acontecendo algo. Glória a Deus. Verdade. Acontece alguma mudança em nós mesmos que a gente fica, mas eu não era assim, hoje está diferente. Meus queridos. Sabe? Está diferente. Então nós vamos entender melhor quando a gente chegar mais na frente. Né? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Deus é intocável. O diabo não pode tocar em Deus. E quando nós buscamos a Deus, por mais que o diabo tente, irmãos, ele não toca em nós. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o senhor não arrancou o pé? Arranquei. Tirei o pé. Porque Deus quis que eu tirasse o pé? Não. Porque eu não vigiei. Sabe? Eu não vigiei. Nem antes da vitória e nem depois dela. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vigia antes da vitória, mas depois que tem a vitória, recebe a bênção do Senhor, a gente relaxa. E é a hora que o diabo mais ataca. Então nós temos que vigiar tanto antes como continuar vigiando. Continuar vigiando depois. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Então, Deus o quê? O 5 aqui diz que Deus está no meio da igreja, dela. Deus é o nosso refúgio. Deus está no nosso meio, está dentro dos seus lares, dentro do meu lar. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Deus está. Nós viemos Sobradinho para cá, tráfico imenso, mas Deus estava ali conosco. É verdade. Sabe? Deus estava ali abrindo caminho. Amém. A irmã vai de moto, acho que para Planaltina, Deus cuida. Por quê? Porque ela crê. E é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos fé em tudo aquilo que se faz. A palavra do Senhor diz que nós podemos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma coisinha pequena, né? Bem pequenininha, insignificante praticamente. Se a sua fé está desse tamanho, irmãos, ora a Deus e pede para fora. Você é tamanho de um caroço de abacate, né? Glória a Deus. Diz, se eu tiver fé para transportar um monte de irmãos, você não vai orar para tirar uma serra de um lugar para o outro, que isso não vai acontecer. Porque Deus, quando Ele fala sobre isso, Ele quer dizer que nossa fé tem que ser além daquilo que a gente espera. Né? Deus, eu preciso de um carro. Que tipo de carro? Né? Que tipo de carro? Eu já vi pessoas, irmãos, infelizmente, cristãos, orar junto, fazer campanha. Deus, eu quero um carro que eu quero levar os irmãos. Irmão, compra um carro novo. A irmãzinha está debaixo da chuva ali com 3 filhos, com a sombrinha. Ela vira a cara para o outro lado. Se tiver como, ainda joga água. Assim acontece. Aí o que Deus faz? Lá na frente bate o carro, estraga. Irmãos, Deus permitiu? Sim. Qual foi a promessa que ela fez? Ela não pediu para levar o povo? Pediu o carro para levar o povo de Deus. Aí quando um cara vira o rosto, irmãos, eu vejo isso acontecer. Eu, em particular, está lá escrito presente de Deus, né, Ana? Carro que compra financiado não é presente de Deus. Presente de Deus, você pegar e botar na sua garagem. Agora, se ele te der condição de comprar, pode ser bênção do Senhor. Aí o camarada compra um carro para presente de Deus. Deus quem? Aí você vai perguntar, não, Deus é meu pai. Bom, então não é. Né? Então nós temos que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente lê, com o que a gente pede a Deus. Então quando pedir algo para Deus, eu até estava conversando com o Daniel ontem lá em minha casa, eu costumo orar. Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Até os pecados ocultos, ou seja, eu procuro me santificar na presença de Deus, para que eu chegue santo na presença de Deus. Por quê? Porque Deus cuida dos santos dele. Tanto na terra como no céu. Glória a Deus. Deus, ele cuida.
versículo, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Para a gente entender o que Deus quer, e eu vou estar deixando Deus me usar mais ainda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Olha que é esse Deus, irmãos. Deus é o Criador. Ele não é criatura. Deus, ele não é carne, irmãos, igual nós. Ah, mas a Bíblia diz que nós somos semelhantes no Espírito. As pessoas confundem muito isso. A carne, irmão, o que diz a Bíblia? Vim da carne, vim do pó e do pó tornarei. Deus, ele é Espírito. Só que com uma diferença. Nós fomos criados por ele. E não nós que criamos ele. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Mas ele diz aqui, aquietai-vos. O que quer dizer aquietai-vos? Né? No hebraico lá, no que foi escrito, pode-se também dizer, tenha paciência. Né? Aquieta-se. Larga aquilo que está te impedindo de receber as bênçãos do Senhor. Quantas vezes Deus está mandando dizer isso aqui para a igreja? Quantas vezes a gente ora a Deus, ora, sobe monte, faz campanha na igreja, ora junto com o pastor, com a pastora, né? Cuida do meu filho, Senhor, arranca cabelo. Na hora que Deus age, Deus não faça isso, tenha misericórdia. Ei, peraí. Quando você colocar algo na mão do Senhor, deixa o Senhor fazer. Deixa Deus agir em sua vida e na vida daquilo que você está pedindo a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ô Daniel, aqui tem copo, ó. Deixa Deus agir, meu irmão. Então, é onde eu queria chegar aqui, que Deus queria que eu falasse mais sobre isso. Aquietai-vos. Sossega o teu coração. Você não está pedindo para o seu pastor, não. Você está pedindo para Deus, mesmo que você fale com o pastor. Pastor, me ajude em oração, mas o pastor vai orar e vai falar com o papai do céu. O particular é dele com o papai do céu. Como ele falou aqui, quem faz milagre é ele, não é Deus. Obrigado, Daniel. Foi difícil aqui agora. Coloca ali, por favor. Então, irmãos, quando Deus diz isso, nós temos que aquietar. Nós temos que nos soltar, nos desprender. Sabe? Às vezes, irmão, nós ficamos presos a coisas bobas. Como foi o caso da história que Deus mandou contar para vocês. Que o homem pegou uma chave e jogar dentro do rio. E a mulher vai lá na feira, esse peixe aqui bonito, eu quero fazer uma comida deliciosa para meu esposo. Mesmo com o coração tristecido, que ela estava preocupada. E o marido deve ter ameaçado ela a fazer alguma coisa. Quero ver esse teu Deus, eu quero essa chave aqui, que se não tiver eu vou fazer isso ou aquilo com você. E o que Deus fez? Deus só sorriu e falou, tá, vou eu te provar que eu sou Deus da tua mulher. Glória a Deus. E ela foi lá inocentemente, comprou o peixe mais bonito, com a intenção de fazer um almoço delicioso para o marido, né, para ver se amenizava até um pouco a coisa. Quando ela abre o peixe, quem está lá dentro? A chave da minha casa. O que essa chave está fazendo dentro desse peixe? Irmão, que um peixe engoliu um óleo de chave? Às vezes acontece isso na nossa vida e a gente, o que é isso que está acontecendo que eu não estou entendendo? Ei, volte atrás um pouquinho daquilo que você pediu para Deus. Volte atrás um pouco e veja aquilo que você tem pedido para Deus. Senhor, conserte meu marido. Ei, Senhor, conserte minha vida também. Senhor, corta um pedacinho da língua do meu marido. Ó, tira um pedacinho da sua também. Sabe, irmão? Deus está mandando dizer, o pastor disse que eu posso ficar à vontade, eu vou falar. Eu estou no meio de crente. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Então nós temos que agir dessa maneira. Aquietai-vos. Espere no Senhor.
vezes tem mulher que fala igual, ó Deus, tu me deu um marido que não vale nada. Cuidado, irmão, vocês falam. Ora pelo teu esposo, ora pelos teus filhos. Meus filhos têm que estar na casa do Senhor, Deus. Eles têm... Não, Senhor, ó, coloca meus filhos em tua mão. Faça, Deus, a tua vontade. Eu coloco meu marido, ou o marido coloca a esposa. Sabe? Porque Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Não existe outra coisa a não ser Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente tem que encher a boca, encher o coração e falar que Deus é bom e é maravilhoso. Às vezes, irmãos, a gente está no meio da crise, sorrindo. Né? Tem muito mundo lá fora em si. Às vezes ele olha assim, esse povo é doido. A crise que está, a igreja vazia e esse povo está sorrindo. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus vai mudar. E outra coisa, nós temos que continuar acreditando que nós não fazemos parte do mundo. Nós somos estrangeiros neste mundo. Né? Nós somos estrangeiros. E o 11 diz assim: Senhor, o Senhor dos exércitos está conosco. Olha a promessa, a maior promessa de Deus. Ele afirma, ele diz: filho, estou eu com vocês na hora do seu socorro. Né? Na hora que você precisa, estou eu aqui. Então ele está presente. Deus de Jacó é nosso refúgio, é nosso socorro. Né? Quantas vezes, irmãos, a gente mesmo estando fora da igreja, aquele que foi criado na igreja, ou né, passa por alguma dificuldade, Senhor, me socorre. Eu nasci em igreja aqui em Planaltina de Goiás, a qual também minha esposa pastorei em Sobradinho, eu pastorei em Planaltina de Goiás. Tem uma irmã, que ela é ali quietinha no cantinho dela, mas ela acredita e crê. Ainda tem algumas dificuldades, né, que ela fuma, não conseguiu se libertar do cigarro. A gente tem orado para ela sair disso, mas ela está ali, irmãos. Ela tem ouvido a palavra de Deus, né? E foi pescar com o filho, com os netos. Ela já é avó, até bisavó, aliás. Uma senhora nova, de 60 e poucos anos, mas já é bisavó. Foi pescar com o filho, com o neto. E passou um carro muito veloz e o carro que eles estavam balançou e o rapaz não conseguiu segurar, que tinha um pau muito solto e o carro capotou. Ela botou a mão no teto e falou: Deus, pode acabar o carro, mas não deixe nem eu, nem meus filhos e nem meus netos se machucar. Irmão, não tiveram um arranhão, o carro se acabou. O carro partiu em dois, para ser melhor. Ele bateu numa árvore e partiu em dois. Mas ninguém se machucou. Por quê? Porque naquele momento ela teve fé. Então a palavra do Senhor, não somente a Bíblia, a palavra ela tem que ser falada. Eu ontem estava na casa da minha sogra e tem uma irmã, uma pessoa que a gente ama muito, tanto eu quanto minha esposa conhece ela desde menina, foram criados juntas assim na mesma quadra. E o pai dela hoje é pastor que a gente ama muito. E nós estávamos conversando, ela tem um filho mais velho, que ele foi para Tocantins, ele fez um concurso do bombeiro e foi para lá. Mandaram ele lá, foi para Tocantins, que ele foi prestar serviço lá. Né? Ele fez concurso no estado do Tocantins. E o menino foi criado dentro da igreja, desde que nasceu. Né? Desde que nasceu foi criado na igreja. Hoje, irmão, virou um ateu, ou um ator, sei lá. O que é ateu? Né? Aquele que ele está blasfemando o Espírito. Eu falei com isso lá, isso é pecado de morte. Ele está assinando o passaportezinho dele lá para baixo. Sabe por quê, irmão, que assinam o passaporte? Eu vou contar uma historiazinha para vocês. Quando chegar lá no céu, no dia do julgamento, sabe o que vai acontecer? Vai estar um livro da sua vida, de o que você fez e o que você não fez. E nós todos seremos julgados. Mas vai chegar o filho de um pastor, o neto de um pastor, e aí vê se meu nome está aí, que meu pai era pastor, meu avô era pastor, minha mãe era missionária. Aí o anjo do Senhor vai lá e folheia o livro. Rapaz, aí volta. Rapaz, teu nome não está aqui não. Ah, mãe, meu pai?
Fazia obra? Pois é, amigo. Você vai lá no livro da concorrência que seu nome deve estar lá. Onde é a concorrência, irmão? É inferno. É sério, eu estou falando sério isso. Eu não sei porquê nem para quem, mas é sério. Filho de pastor, irmãos, ele só vai ser salvo se ele escolher o caminho certo. Bem como a minha esposa é cristã evangélica, eu estou aqui. Não, irmãos. A salvação ela é individual. O ideal é que os dois estejam juntos, um do lado do outro. Esse é o ideal. Sabe? Então nem filho de pastor, nem filho de missionária, nem irmão, nem marido, nem esposa. Irmão, no dia do julgamento vai julgar você. Não vai julgar o Ideofran, não. Família. Não é a família em si, não. Vai julgar você. Porque vai estar o teu espírito. Não vai estar a tua carne lá mais. Então isso é muito sério. Então quando Deus diz que Ele é conosco, que Ele é nosso refúgio, nós temos que acreditar. Agora sim, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vou contar daqui, antes disso aqui um pouquinho. Ah, o senhor disse que a culpa foi sua. Sim, a culpa foi minha. Eu trabalhava no hospital de Sobradinho. E eu furei o pé, estou diabético, Deus vai me curar. Por isso que eu digo que eu estou, porque daqui a pouco eu não estou mais. Eu sou diabético. Não, eu não sou diabético, irmão, eu estou ainda. Mas Deus vai me curar dessa diabetes, eu vou mostrar que eu fui curado. Eu creio. Então, irmãos, eu sou diabético, não vigiei, eu falei, não vigiei antes da vitória nem depois dela. Né? E deu a vida toda cuidando de mim. Vida toda cuidando de mim. Até dia 9 de janeiro desse ano. O pastor Sueli tomava no mínimo 2 litros de Coca-Cola de segunda a domingo. Todo dia eu tomava 2 litros de Coca-Cola e estava nem aí para diabetes. Tomava remédio por tomar. Que efeito o remédio ia fazer nenhum? Não faz efeito nenhum. Furava tomar insulina, toma ainda até hoje, mas Deus já está amenizando, já está diminuindo. Então, irmãos, 2 litros de Coca-Cola todo. Fique sem minha Coca-Cola não. Não vigiei. Nesse período do hospital, eu furei o pé, eu estava com pé diabético. O que é pé diabético? Ele fica dormente, eu não tenho mais, eu perco a sensibilidade do pé, ele fica o tempo todo como se eu tivesse tomado anestesia nos 2 pés. Isso é o pé diabético. É claro que gera uma série de doenças porque ele está dormente. Né? Então eu não sinto dor, não sinto nada, não sinto o pé. Agora não, agora eu sinto. Mas quando a diabetes eleva muito, a gente fala em descompensar muito, o pé fica dormente, pegar um prego, Aí eu furei o pé numa taxinha, um prego lá no hospital. Infeccionado. Infeccionou meu pé, peguei uma bactéria fortíssima, o pé esquerdo, esquece o direito. Peguei uma bactéria forte no pé esquerdo. Trabalhava no hospital, daqui a pouco eu vou no médico, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco, o dia que eu descobri que eu estava com a bactéria, irmão, ela já estava comendo meu pé por baixo. Aí corri na médica. Doutor, sinto muito, mas vai ter que tirar a parte aqui, porque o antibiótico não vai matar essa bactéria. Teve que tirar um pedaço do peito, do pé embaixo. Voltou, está normal aspas, assim, ele ficou reto, ele não tem mais aquela curva, tanto que eu tenho que usar essa sandália, que eu tenho uma palmilha e tem outro tipo de sapato especial. Então, irmãos, eu tive que cortar o pé. E nesse meio tempo desse pé com a bactéria nele, o pé direito, eu quebrei o dedo, o quarto dedo do pé direito. Ficou trincado e eu não sentia nada, não sentia dor, vi o dedo roxo, mas isso não é nada que eu não estou sentindo nada. Botava gelo, água quente, gelo, acabou o dedo, voltou a cor normal. Mas eu quebrei o dedo, ficou a fissura embaixo.
A bactéria fez o quê? Saiu do pé esquerdo e veio para o pé direito e ficou ali incubado. Certo? Ficou quietinho ali. Aí foi fazendo o quê? Foi comendo o osso do pé. Tem o osso da planta do pé ali, parece até uma mão, assim. E foi comendo devagarinho. Eu não sentia nada. Quando foi janeiro, dia 10 de janeiro, eu fiz um propósito com Deus, que foi excluir refrigerante da minha vida e cuidar da minha saúde. Porque esse pé em 2 anos e meio não sarava. Eu falei, tem que sarar. E comecei a cuidar da saúde, cuidar da diabetes. Essa diabetes baixou e o pé começou a sarar. Claro que, irmão, eu gastei mais de 20 mil reais com remédio. Eu comprava um tubinho de pomada assim, toda semana, custava 350 reais. Eu gastei muito dinheiro. Aí eu comecei a tratar com açúcar. Ué, mas de açúcar, irmão, não sei, não me pergunte, eu sei que açúcar está no meu pé esquerdo. E eu não sabia do direito. Quando eu tratei o pé esquerdo, o pé esquerdo ainda está indo uma fissurazinha, mas já estou tratando, o pé direito começou a doer, latejava. Eu diabetes controlada, a sensibilidade voltou, aí sim eu comecei a sentir aquela dor, mas o tal do homem é muito duro, é muito forte, suporta, eu fui suportando. Até que eu, mexendo na minha casa lá, na obra, eu feri o dedo. Aí a bactéria doidou. É a mesma coisa que você está assando a carne, aquele monte de cachorro lá dentro. Quer dizer, o cheiro chama, né? Então o sangue chama a bactéria. Ela começou a comer meu pé. Começou a comer meu pé e comeu o dedão, fiquei sem dedão. Foi comendo a carne do dedão assim em volta. E a ponta, aquele ossinho da ponta caiu. Minha esposa falou, o que é isso que eu peguei? Rapaz, isso é osso. Mas caiu como? Não sei. Aí sim, aí bate o sinal vermelho na tua frente, bem grande, né? Papai do céu manda logo. Pá, aquela luzona aparecendo, uma lua cheia, coisa mais linda. Ó, corre para onde? Para o hospital. Chega lá onde vem meu testemunho, até chegar aqui. É onde eu fui antes de cortar o pé, fiquei internado. Os médicos logo se assustaram. Falaram, o senhor está com a doença, não sei o que. Aí eu comecei, meu Deus, meu Senhor, como é que eu cheguei a esse estado? Senhor, como é que tu permitiu? O que Deus tem com isso? O culpado foi eu mesmo. Mas eu estava botando Deus na parede. O que tu deixou Deus acontecer? Não, Deus não tem nada a ver com isso, não. Coitado de Deus, a vida toda cuidou de mim. Eu que nunca dei atenção ao refúgio que Ele é na minha vida. Eu que nunca dei atenção que Deus é socorro em minha vida. Glória a Deus. Sabe? Mas aí eu comecei a meditar e comecei a falar, meu Deus, peraí, comecei a eu falei, peraí, o culpado sou eu. Até dia 9 de janeiro eu tomava 2 litros, 4 litros de Coca-Cola por dia, sabendo que eu estava, até lá eu era diabético, a partir de dia 10 de janeiro eu já não sou diabético, eu estou. Mudou alguma coisa, porque eu acredito, eu creio. E Deus gosta disso, que a gente seja atrevido. Eu falei, peraí, eu estou culpando a Deus por quê? Aí Deus começou a fazer algo comigo naquele momento. Sabe, irmãos? Tipo assim, eu estava no pronto-socorro e tinha muita gente enferma ali. Um reclamava, outro brigava. E eu falei, meu Deus, eu numa cadeira dura, irmãos. Sem um banco duro, aliás, nem cadeira, era um banco de madeira dura. Eu falei, meu Deus, um desses doentes. Minha esposa em pé, porque não tinha onde ela sentar. Eu falei, meu Deus, nós somos teu servo. Por eu trabalhar no hospital, passou a chefe de equipe. Olha, Nilda, pá, minha esposa é muito amiga dela, que é a chefe de equipe. Nilda, por favor, vê aí. Não, vou ver, vou ver um negócio ali, vou ver isso agora, eu vejo. O senhor ainda não pode ficar aqui. Irmão, foi uns 15 minutos só que eu passei ali. Ela me pediu um palholeiro para ir atrás de uma maca, onde fosse, que ele arrumasse a tal da maca. E ele arrumou. Glória a Deus. Tirou o paciente de cima que estava sentado, tirou a maca, botou e me colocou no quarto com um senhor. Um senhor até português, ele, de Portugal. E nessa conversação ali entrou uma senhora já idosa, de noite,
chorosa, reclamando. O pé, irmão, da coisa disso aqui, ó, preto. Preto, preto, preto. Você via os ossos, não sei se era osso ou era nervo, assim, ó, perfeito. Ela comeu. Pé diabético, diabética, comeu em cima do pé da mulher. Mas essa mulher reclamava, brigava com Deus. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, me deixa entrar no estado desse. Eu estava te culpando, Senhor, porque eu permiti acontecer as coisas comigo e estava te culpando. Deus, olha, te peço perdão e faço o contrário em minha vida. Não me deixa ser murmurador, não me deixa ser assim. Se eu tiver que ficar nesse estado, Senhor, que tire esse pé. Mas eu ficava preocupado com isso, irmãos. Eu dentro daquele hospital. Aí a chefe de equipe, ela mesmo se incomodou, claro que a gente sabe que Deus tocou, mas ela mesmo se incomodou de eu estar no pronto-socorro. Falou, não, chamou a enfermeira, ó, leva ele para lá, que ele é funcionário, e é uma pessoa boa e tal, sempre nos ajudou, não é justo ele ficar aqui no pronto-socorro. Leva ele. Passei uma noite no pronto-socorro, depois eu desci para o repouso, que aí eu dormi um pouquinho melhor. Quando eu entrei na sala no repouso, irmãos, tinha um senhor com a perna cortada aqui acima do joelho, com a cara virada para a parede. E bravo, pense num bravo, valente. Valente, Deus gosta de valente. Veja você, meu marido é tão valente, minha esposa é uma valentia. Irmãos, mas não sei valente não, sei servo de Deus. Sabe? Às vezes a gente dá uma extrapoladinha, mas a gente volta atrás. Mas aquele homem, irmão, virado para a cara para a parede, mas murmurava, resmungava, xingava a esposa dele, coitada da mulher ali cuidando do camarada, limpando ele. Se ele fizesse cocô na roupa, ela queria limpar, irmão. Sabe? Queria fazer o que? Ia pular da maca com o pé só e não dava conta, apesar que já estava cicatrizado. E eu olhava, eu observando, eu falei, meu pai do céu, eu não quero fazer isso nunca com minha esposa. Minha esposa não merece um negócio desse, irmão. Deus não me deixe ficar igual um homem desse, não. E falava, Deus, coloca a sabedoria na vida desse homem. Que tu faça, Senhor, algo na vida. E eu orava por aquele homem ali constantemente. Repreendia aquele demônio. Conversava com ele, meu amigo, ó, Deus te ama. Ah, que Deus, que não sei o que, Deus que me permitiu fazer isso aqui. Estava trabalhando, sentiu uma dor, fui lá e teve que cortar. Bravo, irmão. Falei, meu irmão, daqui a pouco você põe uma prótese, já está cicatrizado. Acabou que ele saiu de lá, ainda saiu meu amigo. Tanto eu falar de Jesus, tanto falar de Deus para ele. Amém, Jesus. Aí ele saiu um dia alto, um dia antes de mim. E aí uma porta do repouso era bem aqui, tinha um banheiro de lado, eu fiquei numa maca bem de frente à porta. Onde vem as promessas de Deus na vida do cristão. Agora eu vou entrar no meu testemunho. Minha esposa foi na sala da chefia de equipe conversar com a Lenilza, que elas são amigas. Trabalhou lá também, então trabalharam juntos, então se tornou amigos. E eu fiquei passando mal, e muito mal por isso, tá? Muito mal. Lá no repouso. A minha esposa, cansada de estar ali, vou aqui. E o tempo que ela saiu, comecei a ficar muito mal. E a sala da chefia de equipe, irmãos, tem os cirurgiões, a sala deles é do lado, eles têm que entrar dentro da sala da chefia e ir para o lado. E minha esposa conversou e tal, a minha esposa saiu da sala, a médica já indo embora, 7 horas da noite. Saiu da sala do médico e ia bater o cartão dela para ir embora. Não é a médica aqui. Inclusive essa médica lá é budista, tá, irmão? Só para salientar vocês, mas Deus usa quem Ele quer. Não é por ela ser budista, não, ou seja, a referência em si, nós como cristãos, tá? Não tem nada a ver, não estamos aqui fazendo apologia, nem questionando religião de ninguém. Tá, irmão? Mas nós estamos falando de Deus. Então, ou seja, ela saiu da sala e ouviu que minha esposa desceu, né? Porque assim, é um corredor, não sei se alguém conhece o Hospital de Sobradinho, quem conhece bem, sabe, ele tem a corrente, a sala de chefia de equipe, os repousos ficam na sala de baixo. Então, quem não sabe, é um corredor lá, então tem uma parte em cima e outra parte embaixo, eu estava na parte de baixo.
Minha esposa saiu e parou para conversar com uma colega da que faz limpeza, que ela era chefe desse pessoal, inclusive minha também. Ela era a nossa chefe. E parou para conversar com aquela colega que faz limpeza. A doutora saindo, ouviu a voz da minha esposa. Aí ela, Dona Nilda. Quando ela olhou para trás, minha esposa entrou. Ela largou, pegou a bolsa dela e deixou ela bem pequenininha, magrinha, mas amo ela demais. Entrou no repouso para me procurar. Quando ela me olhou, irmãos, eu estava morrendo, eu estava entrando em choque. Eu estava com minha glicose a quase 600. Estava 587. Olha que a enfermeira fez a glicemia. Mas na hora que ela me olhou, já foi brigando com minha esposa, falando alto. Dona Nilda, pega a roupa ali e leva teu marido agora para o centro cirúrgico. Leva, que senão ele vai morrer aqui. E correu na ortopedia e moveu aquele hospital. E eu ouvindo ela falar e corre para lá e corre para cá, aquela coisa. Irmãos, eu estava morrendo. O diabo, literalmente, Satanás estava tentando tirar minha vida. E eu, fraco, estava desfalecendo. Me levou na cadeira de rodas,